Que bom, que bom. Louvado seja Deus. Amém? Bem-vindo, você que está online também, bem-vindo. Que bom a gente poder estar aqui hoje, depois dessa festa linda de ontem, né? Que foi muito legal. Pode se sentar. Quero aproveitar já abrindo aqui, dando os parabéns à equipe, né? Pela festa de ontem. Dá muito trabalho, mas foi muito bom, né? Foi muito legal. E surpreendeu a gente em todos os aspectos. Isso é muito bom. Louvado seja Deus. Amém, querido? Hoje eu quero falar com você sobre lidando com situações adversas. Diga para quem está ao seu lado aí, diga assim, lidando com situações adversas. Queridos, a verdade é que nem tudo ou quase nada sai como a gente imagina, é ou não é? Sim ou não? Quem lida com problema aí? Todo mundo, né? Todo mundo. Quem enfrenta adversidade aí? Todo mundo, né? E eu quero falar um pouco com você sobre isso, porque nós precisamos saber lidar com essas coisas, precisamos entender, né, que essas coisas fazem parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida as tribulações, as provações, as lutas, sim ou não? Faz parte. Tenho falado isso com você aqui já há algumas semanas, alguns dias, que nós enfrentamos, toda fé é provada, né? A nossa fé, ela é provada, porque a nossa fé, quando ela é provada, ela é exercitada, ela é fortalecida. Deus, Ele gosta disso, irmão. Por quê, pastor? Não sei. Mas a verdade é que tem uma razão, tem um resultado, e uma delas é que tudo que passa pela provação, tudo que passa pela pressão, sai consolidado, amém? Sai purificado. E nesse tema do mês que nós estamos falando sobre santificação, o tema, você sabe, né? Tira a escória da prata e se fará vaso para o fundidor ou para o ourives. Não dá para trabalhar, fazer o ourives ou o fundidor fazer uma peça útil, uma joia preciosa, se não purificar, né, a matéria-prima, a prata. E nós então precisamos entender que esse processo é um processo que às vezes é doloroso, é difícil, mas que é necessário. Amém, querido? Eu lembro lá de Gideão, né, que estava malhando trigo aonde? No lagar, que é o lugar que não é próprio. Entenda, por quê? Porque o lagar é o lugar onde a uva é pisada. E pela pressão que a uva sofre, ela passa, daí é extraído o melhor vinho, sim ou não? Não é? A azeitona, a oliveira, ela precisa ser amassada e ela entra no lagar, é o lugar onde ela é prensada, ao posto uma pressão, um peso, e aí então aquela pressão, aquele peso, com essa pressão é que se extrai o óleo. Amém? Então não é um processo natural, é um processo intencional. E Deus, Ele é intencional nisso. Amém, queridos? Nós vamos ler um texto, quero que você abra em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 8, que fala um pouco sobre isso, amém? Porque eu vou falar um pouco sobre essa tribulação. Quem gosta de tribulação? Ninguém, né, irmão? Se tiver alguém que gosta de tribulação, a gente tem que orar por você, porque tem algum problema aí, né? Vamos lá. Olha o que diz o texto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Pecadores. Então esse texto, lá no início que nós lemos, diz assim, ó, e não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Por que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, está falando isso? Porque ele começa a dizer, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, em quem recebemos, temos entrada pela fé a essa graça maravilhosa, essa bênção maravilhosa, e por isso, né, nós nos gloriamos. Nós, como homens e mulheres, nós nos gloriamos, nós nos alegramos na bênção, sim ou não? Sim ou não, irmão? Você fica feliz, você gloria a Deus, você dá glória a Deus na hora da bênção, na hora da vitória, né? Na hora assim, da esperança, da bênção, daquilo que você está esperando, do milagre. Como é bom isso, mas ele diz assim, mas também, não somente nisto. Olha que paradoxo aí, né? Que outro ponto de vista interessante. O apóstolo Paulo fala, nós não vamos nos gloriar só na graça, só na bênção, mas também precisamos aprender a nos gloriar nas tribulações. E aí eu não sei se você sabe o que é tribulação, eu acho que você sabe na prática, né? Na prática todos nós sabemos. Mas o tribulon era tipo uma prancha de madeira, com alguns cravos embaixo, umas ondulações. Não precisava ser só de ferro, podia ser pedaços de madeira, tipo trilhos, né, ali. E vou mostrar, identificar você como se fosse uma porta, uma prancha grande, pesada, que se colocava peso em cima ainda. Para quê? Para que o animal puxasse aquilo em cima do trigo. Então, quando era colhido o trigo, se colocava na eira, aí sim, na eira. Por isso que, no caso de Gideão, ele estava malhando o trigo aonde? Na eira? Não, no lagar. Mas o lagar não é lugar de trilhar o trigo, é lugar de prensar a uva, de amassar a uva, de prensar o azeite. Mas ele estava fazendo isso escondido, você sabe a história, estava fugindo dos midianitas. Mas o lugar do trigo é na eira. E ali, aquela prancha chamada tribulon, ele era arrastado por cima daquele trigo. Para quê? Para que pela pressão e pelo atrito, o trigo fosse então descascado, fosse então quebrado a palha. E aí, por isso que era no alto, né? Lembra quando Davi vai comprar a eira de Araúna, né? A eira era um lugar alto, normalmente uma colina, um platô na colina, feito para quê? Para se colocar o trigo e se fazer ali, então, a peneira, né? A limpeza do trigo, porque o vento ia levando a palha. Então, à medida que ia se passando o tribulon, só ficava o quê? Só ficava a semente, porque a palha ia saindo. Quem gosta disso? Ninguém gosta disso. Mas você não faz pão com trigo sem descascá-lo, não é verdade? É preciso que isso aconteça. Então, veja bem, querido, esse processo, o apóstolo Paulo diz que também nós devemos nos gloriar nisso. Isso não significa que você vai gostar, que você vai achar que é legal, quero mais. Senhor, manda mais tribulação, pelo amor de Deus, irmão, não faça isso, né? Mas a verdade é que o texto diz assim, sabendo que a tribulação, o quê? Está escrito aí, sabendo, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, fala aí alto, tribulação, está aí no texto, irmão, tribulação produz. Então a tribulação, ela vai produzir algo. E por isso nós podemos nos gloriar nas tribulações também. E aí, irmãos, todos nós vamos enfrentar situações adversas. Todos nós. Todos nós. Planejamos de uma forma, desenhamos de uma forma, arquitetamos de uma forma, mas vem algo, situações adversas, né? Aquilo que você não esperava, aquilo talvez até que você não quisesse, e aquilo vem, e aquilo muitas vezes nos angustia, nos entristece, a muitos traz até um abatimento, para muitas pessoas traz até desistência de caminhar.
desiste de caminhar com Deus, desiste de caminhar na família, desiste de caminhar com o casamento, desiste até mesmo, irmão, da vida. Só que eu quero dizer para você, querido, que a vida dá muitas voltas. Diga para o teu irmão aí, a vida dá volta, irmão. Quando a gente esquece disso, a gente pega aquele momento, aquela circunstância, aquele instantâneo, aquela fotografia momentânea, e aquilo nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, não é a condição real. É o momento. Diga para o teu irmão aí, é um momento. Diga para ele assim, vai passar. Fala para ele, fala com fé, irmão. Você sabe que tudo que você ministra para os outros volta para você, né? Amém ou não? Por isso que eu amo ministrar a palavra, porque quando eu estou pregando para você, eu estou pregando para mim, irmão. Estou falando para você e estou aqui recebendo. Amém? Então entenda, tá? Porque ela vai produzir algo que vai trazer o quê? O texto diz paciência, a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança, ela se cumpre. Ela não traz confusão, mas ela se cumpre. Então, às vezes, a pessoa pega um momento, e por isso pessoas dão cabo da vida, dão cabo de um relacionamento, por causa de um momento. A pessoa acaba com um relacionamento de anos, de toda uma vida. Né? Por quê? Porque aquela pessoa pegou aquele momento, ou ela não entendeu que aquela tribulação era para produzir algo. Amém? Amém, irmão? Então, a tribulação, ela vai produzir alguma coisa. E uma das maiores adversidades que nós enfrentamos são justamente nos relacionamentos. Por quê? Porque ferir e ser ferido, todos nós nascemos com esse potencial. Todos nós temos essa facilidade, ainda mais nessa geração, nesse tempo tão mimizento, né? Tão dodói. Onde tudo que você fala magoa, tudo que você fala ofende, tudo que você fala tem alguém que tem uma opinião contrária, que imediatamente expõe uma opinião e traz aquilo ao debate, traz aquilo à conversa, traz aquilo, onde muito raramente a gente entende as coisas de uma maneira suave, né? É igual a questão do WhatsApp, né? Que é uma bênção, mas é um problema, por dois motivos. Primeiro, porque a gente está voltando à era do telégrafo, né? Que você manda uma mensagem e fica, será que ele já viu? Será que já viu? Que hora vai vir a resposta? Por que você não telefonou? Eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, irmão, me liga, não me manda mensagem não. Pastor, se eu não uso a mensagem, uso. Mas mensagem é para coisa que pode ser respondida amanhã, depois de amanhã. Quando eu mando mensagem e dou 10 minutos, não respondeu, eu ligo. Antes de eu ligar para você, eu vou ter... Não é, Laila? Antes de ligar para você, eu mando uma mensagem. Eu mando a mensagem, 2 minutos, não leu, eu ligo. Por quê? Porque eu não estou no tempo dos telégrafos. Quem é do tempo do telégrafo aqui? Ninguém, né? Já passou mesmo. Então, veja bem, irmão. E o outro problema é que as pessoas dizem assim, manda um textão e a pessoa vai dizer assim. Ela fala assim, puxa, eu contei a minha vida, eu abri o meu coração. Eu achei que ele ia dizer, eu te amo, você. Aí ele vai assim, valeu. Fica ofendido. Esses dias eu passei por isso. A pessoa falou que ficou ofendida comigo porque ela me falou uma coisa e eu respondi de uma maneira. E ele falou, mas eu achei que você ia responder de outra forma. Eu achei que você ia soltar fogos e tal. Eu falei, peraí, você está ofendido pela maneira como eu reagi, mas você sabe que a reação é minha, não é sua. Você está entendendo? Por que muitas vezes nós ferimos, irmãos? Porque nós criamos expectativas quanto à reação do outro. Amém? É igual a mim, quando eu pego o celular, estou vendo uma coisa, eu estou com cólicas, irmãos, de tanto rir. Estou rindo, eu vejo aquela coisa, eu rio, mas eu me escangalho. Às vezes acordo, apóstolo ali rindo. Aí eu mostro, amor, olha isso aqui, meu amor. Olha que legal. Ela olha assim. O que tem?
Fala, não te mostro mais nada. Porque, irmão, a reação é dela, a reação é minha. Quem está entendendo? Então, às vezes, a gente cria expectativas. Então, hoje em dia, é muito fácil ser ferido. Por quê? Porque a gente não fala claramente. Fala para o teu irmão assim, eu quero dizer aquilo que eu disse. Eu digo aquilo que eu quero dizer. Mulheres, aprendam, pelo amor de Deus. Diga o que você quer dizer. E queira dizer o que você diz. Porque, como é que você está? Estou bem. Ah, então tá bom. Como eu estou bem? Mas você falou que você estava bem. Não é assim? Irmãos, entenda. Nós temos uma habilidade em sermos feridos. E também temos uma enorme habilidade em ferir. Por quê? Porque nem sempre nós somos sensíveis àquela situação do outro. Vou dar um exemplo aqui. O Juan está ali. Juan, olha aí, Juan. Juan, amém? Juan ontem estava lá na festa, logo no início, ele não sabe, talvez ele nem se lembre disso. Ele passou por mim e falou assim, estava tudo funcionando, ele falou assim, pastor, é bom quando tudo dá certo. Lembra disso, Juan, que você falou? É bom quando as coisas funcionam, né? Eu falei, yes. Que empatia, ele percebeu, né? Ele percebeu a minha visão da coisa, como pastor. A preocupação de que tudo funcione. Amém? Tem gente que chega só para chegar. Não tem nada, não tem nenhum problema. Você chegou só para comer o pastel, tudo bem. Mas até comer o pastel teve um monte de coisa que aconteceu. E aí no final, o irmão acho que não está aqui, mas ele virou para mim e no final ele falou assim, estava lotada ali a festa. Ele passou, no final ele falou assim, pastor, eu estava parado assim olhando. E ele percebeu que eu estava ali orando e percebendo. Ele virou e falou assim, pastor fica aí pensando, né? Esse povo todo podia estar amanhã também no culto, né, pastor? Eu falei, cara, é isso aí. Porque eu sei que uma festa não resolve a sua vida, mas Jesus resolve a sua vida. Amém? Então a gente não pode só querer festa, a gente tem que querer compromisso com Deus, querer viver com Ele. A pastora falou da presença. Amém? Porque muita gente vai estar numa festa na terra, mas não vai estar na festa no céu. Por quê? Porque não abriu o coração para Jesus. Mas aí vamos voltar aqui. O que acontece, irmãos? Nós temos essa habilidade de ferir e de ser feridos. Nem sempre temos esse nível de sensibilidade, de empatia, né? De entender. Amém? Agora você precisa entender algo. Não foi Deus que te feriu. Diga para o irmão que está ao teu lado aí, não foi Deus que te feriu. Se tem alguém online conosco, afastado do evangelho, desigrejado, desistido, porque a igreja, não foi Deus, não foi Jesus que fez isso. Não foi Jesus que fez isso. Amém? Onde você preferia estar no dia do dilúvio, dentro da arca ou fora da arca? Tem certeza? Mas na arca tinha cheiro de bosta de elefante, né? Tinha mugido de vaca, tinha macaco pulando de um lado para o outro, né? Mas mesmo assim, é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí, se você entendeu? A igreja não é perfeita, irmão. Não é perfeita. Então, amém, glória a Deus, você entendeu. Porque muitas vezes nós estamos feridos. Mas não foi Jesus que te feriu. Há muitos anos eu vi uma pessoa falando assim, as pessoas brigam com os homens e ficam de mal com Deus. Por quê? Porque a pessoa tem um arranhão, um problema qualquer de relacionamento e sai da igreja, se afasta. Quando, na verdade, a Bíblia já diz que é ferro que afia ferro. Por que lá no Rio, irmão, aquelas pedras estão todas redondinhas, todas bonitinhas? Por quê? Porque elas vieram lá de cima rolando, batendo uma na outra. E esse atrito é que gera aquela beleza, aquela polidez. É exatamente a questão do tribulon. O que vai acontecer com a adversidade, com a tribulação, com a provação? Ela vai o quê? Produzir algo na nossa vida. Quantos querem que Deus produza algo na sua vida? Quantos querem, na verdade, ser um trigo pronto,
um óleo, produzir um óleo perfumado, um vinho maravilhoso para Deus. Quantos querem? Então, meu irmão, você tem que entender, nós vamos entender, vamos passar por provação, por pressão. Eu não estou falando isso que eu gosto, pelo amor de Deus. Pastor, você é tão resolvido assim, que tira isso bem? Não sou assim. A apóstola sabe disso melhor do que ninguém. A gente sente, a gente sofre, mas a gente precisa entender que essas coisas vão produzir em nós algo. Vão nos tirar de um estado de acomodação, de rotina, de mesmice, de prostração, para nos levar para algo além. Amém, querido? Vai produzir algo na nossa vida. Amém? E não foi Deus que te feriu. Então, o que nós precisamos? Aprender a lidar e superar essas coisas. Quantos querem? Então, a primeira coisa que você precisa aprender, se você quer aprender a lidar e superar, é entender que perdoar não é uma opção. Diga para você, perdoar não é uma opção. Perdoar é uma exigência. Perdoar é uma exigência para vivermos a vitória total e a cura. Amém? Todos nós precisamos perdoar. Perdoar não pode ser um luxo na nossa vida. Tem que ser um arroz com feijão, irmão. Tem que ser a tua atitude de todo dia. Por quê? Porque senão vai dar ruim. A gente vai criar lugares na nossa vida tenebrosos, sentimentos que vão nos oprimir, vão nos manter sangrando, inflamados, com problemas. Você está entendendo isso? Quem está entendendo aí? Diga um amém. Eu vou tirar aqui do bolso, isso, botar aqui, porque sou eu que causa esse... pronto, ok, vamos lá. Então entenda, irmãos, nós precisamos perdoar as pessoas. Amém? Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu. Eu nem quero saber, porque eu também não quero ficar com um problema. Mas eu sei de uma coisa, se você não perdoar, esse problema só aumenta. Quem está entendendo? Dívida velha é paga? Não. Por isso nós temos que entender que o perdão, ele quita essa dívida, quita esse problema. Amém? Resolve isso. Segunda coisa que eu quero falar para você, além de perdoar, é não amplifique os teus problemas. Não amplifique os problemas, trazendo a eles outras consequências. Por exemplo, alguém me feriu, então eu vou lá e firo também. Eu vou lá e ajo da mesma maneira, eu dou o troco da mesma moeda. O que eu estou fazendo? Estou amplificando. Você já viu aquela brincadeira que a gente faz com criança, das sombras? Já viu? Você bota uma luz aqui e faz um gesto, aí fica uma imagem enorme lá. Tem uma imagem muito comum, que é um gato e um ratinho que está na luz, assim. E o ratinho, como ele está mais perto da luz, a sombra dele é enorme na parede. E o gato fica horrorizado, porque é um monstro, e o gato fica... E é apenas um ratinho. É isso que eu quero dizer para você, irmãos. Não amplifique os teus problemas. Porque às vezes é algo que está passando, é um momentâneo, mas a gente toma decisões definitivas. E quando você coloca decisões definitivas em cima de situações transitórias, a tua decisão, a consequência do que você fez vai continuar. Aquela circunstância já passou, mas aquilo que você fez vai trazer uma consequência eterna. Dá uma engolida em seco aí, faz assim. Faz de novo. Precisamos aprender a engolir, irmão. Você sabe que negócio? Tem que engolir, né? Eu engoli muito problema. Que bom que você engoliu muita coisa. Que bom que você engoliu muita coisa da tua mulher, você engoliu muita coisa do teu amigo. Por quê? Porque ele também engoliu muita coisa de você. Porque a Bíblia diz assim, olha, não procure saber o que falam de você, porque você também um dia já falou mal de alguém. O Ariano Suassuna, brincando, ele diz assim, que a melhor coisa é quando alguém fala dele pelas costas. Porque falar pelas costas é sinal de respeito. Falta de respeito é falar na cara da pessoa.
E é muito hilário isso, que eu falo assim, não, eu tenho que falar pelas costas, a pessoa não tem que ouvir aquilo, você vai falar mal dela, ela vai falar na frente? Não, fale por trás, porque aí está tudo bem. É mais ou menos isso é, não, irmão, você fala assim, não, tem que falar, não, irmão, você, entenda, você não tem que falar mal de ninguém, porque a maledicência tanto faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não amplifique o teu problema, amém? Porque nós fomos chamados para sermos pacificadores. Diga para o teu irmão aí, você é um pacificador. O que é pacificar, irmão? É colocar água na fervura e não lenha na fogueira. Antigamente, hoje em dia não tem mais isso, que as crianças hoje são tudo tão educadas, as crianças hoje são muito santas, é uma coisa assim tremenda. Mas no meu tempo, irmão, quando um brigava com o outro, aparecia logo o terceiro e falava assim, ó, quem pisar aqui está xingando a mãe do outro. Quem fizer isso aqui está fazendo isso aqui. Era o quê? Era o infeliz que estava ali para botar lenha na fogueira. Raramente chegava um e falava assim, para com isso, vocês são amigos, cara. Não, aperta a mão dele aí, vamos deixar isso para lá, vamos brincar de outra coisa. É raro, não é? Agora não, as crianças são mais, como é que se diz? Tem mais inteligência emocional, né? Mas entenda, irmão, muitas vezes nós estamos assim, amplificando coisas. Colocando, não, mas ele falou isso, mas é isso mesmo que ele quis dizer. E aí eu vou dizer uma coisa para você. A isso, o diabo sempre trabalha para aumentar. Quem gosta de amplificar problema vai ter a companhia do diabo sempre. Por quê? Porque ele é o divisor de irmãos. Uma coisa que o Senhor abomina, detesta, são pessoas que dividem amigos, que separam irmãos. Fala assim, você sabe o que falou de você? Não interessa. Falaram para você, mata no peito, bota no chão, joga para fora, acabou o assunto. Não, mas a pessoa fica levantando aquela bola, fica brincando de 6 corta, né? 7 corta. Uma hora aquilo vai bater na cara de alguém. Irmão, não amplifique os problemas. Seja um pacificador na tua casa. Irmão, tua mulher já está nervosa, sai de perto, irmão. O marido está nervoso, ele está na sala, vai para a cozinha, ele vai para a cozinha, tu vai para o quarto. Sai de perto desse homem, sai de perto dessa mulher. Eu falei que todo homem, irmão, quem tem que controlar o ciclo da sua mulher é você, homem, se quiser ter paz e saúde na vida. Faz um calendário lá na sua casa, o dia, sim, plano estratégico de salvação da família. O dia, assim, irmão, quando você vê que está chegando os dias da sua mulher, irmão, dá um alerta geral para a turma. Galera, todo mundo em silêncio. Compra chocolate, bota em casa, todo mundo quieto, entendeu? Não entra em conflito, por quê? Porque você é um pacificador, irmão. Aí a mulher, o cara vai cutucar a mulher, não cutuca a onça, irmão. Às vezes é a mulher, o cara não está legal. O que você tem? Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa ele na caixa do nada, sabe a caixinha do nada? Deixa o homem lá, irmão. Você comigo, o que houve? Você nunca está aqui? Irmão, pelo amor de Deus. Não provoca ele, não. Amém ou não? Não, diga para o teu irmão, não amplifique. Irmão, minimize as ofensas, sabe? Dá um desconto. É difícil isso, não é? A pessoa falou de um jeito, aí você, irmão, dá um desconto. Ele estava nervoso, é assim mesmo. Eu sempre falo aqui que no passado, hoje em dia nem tanto, mas, pastor, eu já previno você, o apóstolo passou por mim e não falou comigo direito. Irmãos, uma vez eu cruzei pelo meu pai e não vi meu pai. Estou eu andando, meu pai vindo e eu estou passando, passei direto. E ele, rapaz, não me viu? Eu falei, não, pai, é meu pai. Então, quer dizer, às vezes acontece. Quem já aconteceu isso com você, alguma coisa parecida? Então eu não posso, não tem que falar com ele. Nutre. Não vai nutrir expectativas além. Não, eu vou falar para ele e ele vai ficar feliz. Ou ele vai chorar. Se eu falar isso, ele vai chorar. Não vai chorar, irmão. Porque a pessoa falou uma coisa para mim e eu não fiquei feliz, eu fiquei preocupadíssimo.
porque era uma situação que teria que ser resolvida. Então tem ângulos e pontos de vista. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É isso, irmão. Não é uma coisa simples. Então, minimize o valor das ofensas e dos seus gigantes. Você sabe que Davi, o que Davi fez? Davi, verbalizadamente, ele diminuiu o poder de Golias. Porque para cada palavra que Golias vinha, ele levava outra, ele dava outras. Ah, mas hoje tu vai... A palavra dele, o que ele fez? Ele diminuiu o poder de Golias para si. Mas a gente não fala isso, a gente fala, é um negócio, vou morrer, eu vou matar, eu vou falir, aquilo vai acabar. Não, não vai, irmão. Por mais que as pessoas e que o inimigo torça por isso, você não vai perder. Jesus é contigo. Amém? Ainda outra coisa, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Busque direção. Nós precisamos buscar direção até receber. Tem uma ideia aí que diz assim, irmão, você fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Depende, irmão. Não entra nessa, não. Entra nessa, não. Quando você não souber o que fazer, busque direção até receber. Amém? Enquanto não tiver, não faça nada. Por quê? Porque senão depois você tem que voltar. E às vezes regressar é muito mais difícil. Tem muita gente hoje que está afastada do Evangelho, está fora da graça, fora da bênção. Por quê? Porque um dia tomou uma atitude e hoje ele não tem força para voltar. Nós encontramos uma moça, uma irmãzinha, muito querida. A gente falou, poxa, querida, quanto tempo... Olha, você está, o que houve? Ela, pastor, me afastei, lembra disso? Aí ela falou assim, olha, volta para casa. Eu falei, pastora, é muito difícil depois que a gente sai. Muito difícil. Depois que a gente se afasta, é muito difícil voltar para Jesus. Ela tá enganada? Não. Ela está falando a verdade. E é mesmo. Esse dia está vendo um relatório de uma pessoa que entrou no vício porque quis saber como era usar a droga. Um inferno, o demônio convenceu ela que ela deveria experimentar para saber o que as pessoas... E ela, por que ela queria saber? Porque ela queria poder ajudar as pessoas. O que aconteceu com ela, irmão? Ficou viciada. Uma vez que usou. Então, não entre nessa situação. Amém, querido? Quando não souber o que fazer, busque até receber. Agora, quando você já sabe o que fazer, não fique parado. Amém? Amém ou não? Pastor, eu estou orando porque tem um problema na minha vida. Eu descobri que o meu problema é que eu preciso pedir perdão ao meu pai. Ok. Quando você descobriu isso no encontro? Quando? 10 anos atrás. E aí? Não, e aí que eu só isso. E por que você não foi? Por que você não foi até a pessoa? Por que você não foi lá? Por que você não resolveu isso? Por que você está deixando a coisa a passar, irmão? Está piorando. Quem está entendendo? Você não sabia o que fazer. Agora que você sabe, faça, execute. Mas a gente recebe palavra, e muitas vezes a gente não avança porque a gente procrastina. Amém? Quem está entendendo isso, irmão? Você precisa lidar com as adversidades. Como? Com atitudes. Você não pode fazer qualquer coisa. Você tem que buscar a direção de Deus. Para isso, se aconselhe. Eu lido com pessoas que vêm falar comigo, pastor, eu estou há 2 anos orando por isso e agora tomei uma decisão. Normalmente a decisão é sair da igreja. Mas por que você não pediu ajuda? Por que você não pediu oração? Você conversou com o pastor? Conversou com o discipulador? Não. Então como é que você, irmão? Você não tem pastor. Você é pastor da sua própria vida. E esse é um problema que nós precisamos enfrentar. Porque nós pastoreamos nós mesmos. Eu olho aqui, você está aqui, tudo ovelha, tudo ovelhinha linda, tudo bem, tudo jóia. Só que Deus colocou pastores para apacentar a sua vida. Mas muitas vezes você não liga e fala, olha, eu preciso conversar, estou com essa situação, me ajuda e tal. Irmão, você precisa fazer isso. Amém?
Amém mesmo? Pastor, mas o que o discipulador vai pensar? Não importa o que ele vai pensar. Importa que vai vir uma resposta para você. Eu não estou falando para você procurar os irmãos, meu parceiro. Não, não é isso, irmão. É um pastor, um discipulador, alguém comprometido com o teu sucesso. Porque o pastor, ele não é comprometido com o teu bem-estar. Porque se eu for comprometido com o teu bem-estar, eu vou dizer para você desistir, porque você está passando tribulação. Eu vou para você ficar parado, para você não avançar, para você, entendeu? Por quê? Porque eu quero que você esteja bem. Você está bem? Você está feliz? Não é isso que as pessoas perguntam? Você está feliz? Estou feliz, então está tudo bom. Não, não está tudo bom. Porque a felicidade é uma coisa efêmera, é uma coisa passageira, é uma coisa de momento. São enzimas, são ali, como é o nome? Neurotransmissores estão ali, irmão. Você comeu chocolate e ficou feliz, isso não quer dizer que está bem a tua vida. Teu time ganhou, você ficou feliz, irmão. Não tem nada a ver com direção de Deus, entendeu? Quem está entendendo? Alcançar as coisas é difícil, avançar é difícil, descer é fácil, subir é difícil. Você quer descer ou você quer subir? O que você quer? Subir. E se você quer subir, você vai ter que fazer muito esforço. Você vai ter que buscar, amém ou não? Glória a Deus. Acho que você já entendeu. Vou começar a terminar, dizer para você o seguinte: alívio é uma coisa, cura é outra coisa. Diga comigo, alívio e cura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quem busca só o alívio, irmão, pode continuar enfermo. Não é? Pode. Ah, eu estou com uma dor aqui. Ah, não tem problema não, vai lá, toma aí. Esse dia lá em casa aconteceu isso. O Carlos, que trabalha lá em casa, estava com uma dor. Mas ele falou, vai no médico. Ah, não vou no médico, não sei o quê, olha só. Foi lá, pegou um Deocil, bota debaixo da língua. 5 minutos depois ele não está com dor. O que ele teve? Cura? Não, alívio. Aí ela falou, agora procura o médico. Vai ver isso. Mas às vezes a gente quer o quê? Cura. Ah, eu quero ser curado. Quer mesmo, irmão? Pensa bem. Porque às vezes para ser curado tem que espremer. Entendeu? Para ser curado, às vezes tem que ser aberto, tem que ser exposto. Não é verdade? Sim ou não? Quem já teve um furúnculo aí? Coisa. Esse dia me falaram, uma pessoa falou horrorizada. Fulano estava com Bernie. Meu irmão, Bernie, troço mais normal para mim, né? Porque criado numa zomba. Você sabe o que é Bernie? Quem não sabe? Google, vai lá no Google, Bernie, você vai saber. Não é uma cidade não, tem uma cidade chamada Bernie, mas não é essa, é outro. Tem que espremer aquele negócio, irmão. Dói muito. O que você prefere? Ficar com aquilo te comendo por dentro ou tirar? Tirar. Então vai ter que espremer. Por quê? Porque o alívio, entenda, o alívio, ele pode manter a doença. Mas quem busca a cura vai precisar aprofundar o processo. E o teu irmão, aprofunde o processo. Fala para ele, deixa Deus aprofundar o processo na tua vida. Quem além de mim fica com medo quando fala isso? Eu fico, irmão. Mas o que me alivia é que eu sei que o Senhor é bom. Amém? Senhor, pode mexer, pode fazer o processo. Não vai com essa coragem toda não, irmão. Não vai com essa coragem toda não. Um dia um rapaz falou para mim assim, pastor, eu quero ter experiência com Deus, eu quero ter experiência, porque eu agora decidi e tal, e não importa o que Deus queira. Eu falei, irmão, não vai com essa coragem toda não, irmão. Aí ele ficou desempregado, desviou da igreja, se afastou. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? Não, pastor, meu irmão, tu nem começou, não, nem foi desempregado. Ele arrumou um emprego, mas não tinha INSS, não tinha não sei o quê, e ele, não é possível. Eu falei, meu irmão, você falou que queria ter experiência com Deus. Deus colocou numa situação que você ou depende dele, ou depende dele. Então não vai ter jeito. Mas você disse, mas quando eu falei, o que eu achei? Que acho que Deus ia mandar a gente para um resort, all inclusive. Né? Quem já foi no resort all inclusive, eu profetizo na sua vida que você vai.
né? Agora vai devagar, porque aquilo, senão você vai comer muito. Irmão, presta atenção, não é assim. Então, Deus precisa, para nos curar, Ele precisa aprofundar o processo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda cura, no seu tempo, traz alívio. E o alívio da cura é permanente. Quando quem busca só o alívio, pode não receber cura. E continuar enfermo. Não tem mais o sintoma, mas está enfermo. Não tenha dúvida que tem gente que se afasta da igreja e tem alívio do problema. E hoje ela olha para si e fala assim, eu estou melhor do que antes. Não duvido disso não. Não duvido não, irmão. Porque o ímpio não vive bem? Muita gente vive bem, irmão. Isso não foi o problema de Asaf? Ele disse, Salmo 73, quanto a mim, quase que meus pés se desviaram, quase que eu caí, quase que eu larguei tudo. Asaf, irmão, um dos maiores ícones da adoração na Bíblia. Autor de canções, de salmos. Ele disse, eu quase me desviei porque eu olhei a prosperidade do ímpio. E eu olhei para as pessoas e falei assim, eu estou aqui me matando, me ralando todo nesse processo. Estou na moenda, estou no tribulon, estou no lagar. E o cara não tem nada disso, está melhor do que eu. Estou perdendo tempo. Não precisa levantar a mão, mas quantos já sentiram isso? Ah, irmão, se você tem mais de 10 anos de igreja, tu já sentiu isso. Se você tem mais de 10 anos de igreja, e estou sendo bem legal, 10 anos, e você leva as coisas de Deus a sério, você já sentiu isso várias vezes. Por quê? Porque muitas vezes o processo é doloroso. Agora, deixa eu dizer para você algo, irmão. Para te curar, Jesus já foi ferido. Amém? Diga assim, para me curar, Jesus precisou ser ferido. Isaías 53 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas chagas de Jesus nós fomos sarados. Então, Jesus, ele precisou ser ferido em nosso lugar. Então, o que significa isso hoje, pastor? Que você não precisa mais carregar dores e feridas. Amém? Você não precisa carregar mais dores e feridas. Diga para o teu irmão aí, você não precisa mais carregar dores e feridas. Basta lançar sobre ele na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Basta você colocar sobre ele na cruz. Irmão, porque quando você faz isso, você recebe alívio e cura. Por quê? Porque nele eu sou sarado. Nele eu sou perdoado. Através de Jesus, daquela morte na cruz, daquele sangue que foi derramado, daquele sofrimento, daquela vergonha que ele passou, daquela angústia que ele passou, que as suas lágrimas se tornaram em sangue, seu suor se transformou em sangue, e em agonia profunda, eu não preciso passar por isso mais, porque eu sei que ele passou por isso, para me dar vitória. Então, hoje é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir peso de glória. O que vai produzir sobre você? Peso de glória. Diga glória a Deus. Então, eu quero dizer, irmãos, que a cruz, ela potencialmente, a equipe pode vir para cá. A cruz, ela proporciona para nós, potencialmente, resolveu em potencial todos os nossos problemas, todas as nossas feridas, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas debilidades, potencialmente estão tratadas na cruz. Amém? E traz para mim a oportunidade de mudança de vida, de mudança de situação, onde eu estava de uma maneira, mas quando eu vou à cruz e eu coloco lá as minhas dores, minha tribulação, eu saio dali entendendo algo. Deus tem algo maior para mim. Deus está tratando isso na minha vida. Amém, querido? E uma das formas que a gente mais realiza isso é através da nossa palavra. Quando você glorifica a Deus, quando você louva a Deus, quando você, como diz a palavra, agrada-te do Senhor e Ele cumprirá o desejo do vosso coração. É difícil isso, irmão? Muito difícil. Em situações positivas é muito fácil, né?
Se agradar do Senhor porque você recebeu aumento de salário, é muito bom. Agora, se agradar do Senhor porque você está sendo perseguido no seu trabalho, é muito difícil. É ou não é? Ainda mais se for uma perseguição injusta. Até porque se não for injusta, não é perseguição, né? Então é injusto. Eu vou me alegrar nisso, pastor? Sim, precisa. Precisa louvar a Deus. Precisa, pela tua boca, nós vamos falar sobre isso nos próximos dias. Mas nós podemos, pela nossa palavra, pela nossa confissão, nós podemos declarar. Amém, querido? Por quê? Porque a fé nos leva a alcançar tudo que foi ofertado pelo sacrifício da cruz. Você entende que Jesus na cruz conquistou tudo o que você precisa? Amém? Irmãos, entenda, salvação não significa apenas, não que esse apenas não é porque é pouco, porque é menor, não. Não significa somente que você vai morar um dia no céu. Não, significa que você hoje já tem uma vida abundante. Amém? Como é que eu exerço essa minha vida abundante, pastor? A apóstola falou na abertura, busque a presença de Deus. Busque, que vai ser o tema do mês que vem, já estou dando spoiler aqui. Né? Porque mudou, a gente tinha falado uma coisa, vamos fazer outra. Entenda algo, irmão, busque a presença de Deus. Amém? Porque, veja bem, tudo que o Senhor conquistou por nós na cruz é acessado por meio da fé. Como é que eu consigo isso, pastor? Pela fé. Como é que a tua fé toma corpo? Pela tua confissão. Amém? Amém ou não? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Acabou, o plano do diabo caiu por terra. Aconteceu, eu sei que o meu Deus está cuidando de mim. Eu sei que o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Ainda que a figueira... Irmão, é a confissão, é a nossa palavra. Isso é o quê? É a fé em ação. Então, nós precisamos acessar isso pela fé. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fé. A fé nos faz minimizar o gigante, diminuir o problema. A fé nos dá uma visão clara. Por quê? Porque ainda que a sombra do inimigo seja terrível, nós podemos dizer, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu sei uma coisa, Deus é maior que isso. E Deus pode mudar. Havia uma forca planejada para Mardoqueu. Já estava pronto um decreto, a forca, 15 metros de altura, em praça pública. O Amã dizia, eu vou enforcar esse infeliz ali, eu vou botar ele ali, vou fazer. No entanto, irmão, aleluia, você sabe a história. Mardoqueu foi honrado e Amã foi enforcado naquela forca. O inimigo está fazendo forca para você, meu irmão, que ele que vai ser enforcado nela. Amém? Porque Deus tem um caminho de honra para você. Quantos creem nisso? É verdade, irmão, é promessa de Deus. Ele tem um caminho de honra, de bênção para nós. Porque pela fé nós temos vitória sobre as tribulações. E o que vai ficar, pastor? Mas está doendo, então, mas vai produzir perseverança, paciência, esperança, inteligência, sabedoria, vai produzir conhecimento de Deus, vai produzir unção, vai sair daí um vinho puro, vai sair daí um azeite maravilhoso, vai sair daí algo, irmão, que Deus vai usar poderosamente. Creia nisso. Creia nisso. Mas creia em Jesus. Porque é por causa dele. Vamos louvar a Deus.
Declara essa canção. Aleluia. Declare que você precisa dele. Diga isso ao Senhor. Preciso de Oh. ti. Feche teus olhos. Preciso do teu perdão. Diga isso a Deus. Preciso Oh. de ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer. Oh. Te amamos, Senhor. O alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai, Ele te ama. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas e afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta, Deus, o meu clamor. Escuta o meu clamor, Tem misericórdia. preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Escuta, e as lutas vêm tentando afastar de ti. Frieza, escuridão, loucura, e será? Mas eu não vou desistir. Não desista. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Quantos querem? Vem, Senhor, vem, Senhor. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. É verdade, irmão. Não vale a pena. escuta o meu amor. Mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Vem, Espírito. escuta o meu amor, mas que o ar que eu
Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Clame por Ele, clame por Ele. Yeshua. Preciso de ti. Jesus, Jesus. Oh, chame por Ele. Esse nome é poderoso. Esse nome é poderoso. Shemana.